Pronto, iniciou a gravação, tá? Vamos lá para a aula. Pessoal, então boa noite, né? Vamos começar a aula. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre... Uai, eu não compartilhei aqui a tela? Eu acho que eu não compartilhei a tela. Deixa eu compartilhar a tela. Pera aí, que ele é meio lentinho. Ele vai, mas vai devagar. Vai, meu filho. Pronto. Tá compartilhada a tela. Então, beleza. Então, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos começar o terceiro capítulo. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento das pessoas, né? Espera só um minutinho, deixa eu fechar a porta porque o cachorrinho ele tá animado hoje. Tem um pessoal que passa na rua, vê que o cachorro tá latindo e ainda aí dá uma provocadinha no cachorro. Outro dia eu peguei no pulo. Faz parte. Então vamos lá. Terceiro capítulo é desenvolvimento das pessoas, né? Eita, nossa, tá lento aqui, hein? Então olha lá, o Departamento de Recursos Humanos ele é responsável por uma série de processos relacionados diretamente ao cuidado das pessoas da organização. Então, os recursos humanos, é o departamento responsável por esse desenvolvimento, né? Por estudar as pessoas, né? Por estar trabalhando aí com os recursos humanos. Inclusive a sua responsabilidade na formação permanente do pessoal, pois as pessoas não chegam prontas para o trabalho. Isso é verdade. Isso aí você precisa preparar. Elas precisam ter oportunidades de autodesenvolvimento para potencializar as suas competências e ampliar o seu conhecimento. Isso é verdade. E o que eu falo de conhecimento não é só conhecimento técnico. Nós vamos ver ao longo das aulas, né, quais são os tipos de conhecimento que tem sobre, né, o que a gente precisa desenvolver, como que é o trabalho de recursos humanos, tá? Nem todos é igual, mas assim, como seria todo o trabalho dos recursos humanos na teoria. Também algumas empresas na prática, é claro. Então, após a leitura da apostila, né? Então, quando você lê a apostila e após essa aula, você vai ver tem algumas afirmações. As pessoas são importantes para a organização. Sim, porque é o seguinte. Por que é importante o recursos humanos? Por causa do seguinte. Toda a competência, o know-how da empresa, toda a experiência da empresa, o conhecimento técnico que a empresa tem, ela vem das pessoas, né? Então é a pessoa que faz. Toda a forma de agir da empresa, como que é a empresa, a responsabilidade, tudo isso é reflexo dos recursos humanos. A empresa é o que é por causa dos recursos humanos. A necessidade de treinamento e desenvolvimento, sim, continuamente, cada vez mais, porque as empresas, aliás, o cenário, ele é um cenário de grandes mudanças, ele é um cenário de grande alteração. Então, assim, você tem desenvolvimento tecnológico contínuo, né? Coisas aparecendo novas, técnicas novas e tudo mais. Se a empresa não acompanha, ela não consegue ter competitividade, ela perde competitividade, assim, tanto nacional quanto mundial, ela perde no mercado e ela tende a desaparecer. Então ela tem que estar continuamente se renovando. E como o principal recurso da empresa são os recursos humanos, então você tem que estar desenvolvendo continuamente. Não é necessidade de treinamento e desenvolvimento. A necessidade é contínua, né? É uma maneira de sobreviver. Dúvidas de como fazer? Sim. Por quê? Porque sempre vai aparecer dúvida de como fazer. Se aparece tecnologia nova, também tem. E se a tecnologia antiga há dúvidas de como fazer, também é tirada. Então, assim, tanto a parte técnica, né? Aquela coisa, você tá fazendo alguma coisinha errada e vai fazendo. O cara não vai falar nada. Ou você fala as melhores práticas. Tudo isso aí, né? A dúvida de como fazer.
ou a prática do trabalho, ou a parte técnica, ou a parte emocional, de como agir, de como se portar dentro de uma empresa. Continuamente isso aí tem que estar sendo renovado, né? O que não existe uma receita pronta e nem a melhor maneira de fazer. Sim, não existe. Não existe. Quando a gente for ver essa parte de desenvolvimento, ela é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? Do que muitos pensam. Tem bastante gente que vai falar, não, era isso mesmo. Mas tem gente que não, né? Calma que a gente vai entrar ainda no assunto, né? Principalmente no tipo de informação, na transformação de informação explícita para tácita e assim por diante, né? O gerenciamento da informação, tudo isso aí a gente vai conversar aí. Por quê? Porque o recursos humanos ele vai trabalhar diretamente ligado com a informação, diretamente ligado com a aprendizagem contínua, né? Fazer depende de cada empresa e de seu estilo. O seu estilo é uma palavra bem importante aí, porque cada empresa é um jeito, cada empresa é única e ela tem que se descobrir. A primeira coisa da empresa é se descobrir, é saber os seus valores, é saber a missão. Nada mais importante do que isso, né? Se a empresa ela não se descobre, ela não vê a importância disso, ela não tem uma característica. Como é que ela vai passar essa característica, né? Como é que ela vai ser a característica que ela quer ser, né? Então ela não tem uma característica. Isso é preocupante, né? E alguns conceitos são válidos para todas as organizações, né? Então tem conceitos que são válidos independente da organização. Então olha lá, é preciso investir no desenvolvimento das pessoas, sim, porque está ligado à competência. As pessoas se desenvolvem através do seu próprio caminho de formação. Então assim, o desenvolvimento, a forma que você vai se desenvolver as pessoas, né, o como que você vai trabalhar depende da empresa, depende depende das pessoas, depende do perfil, depende de tudo. Então assim, não é a mesma forma, né? Tem que saber o que está fazendo para ter eficiência nas ações. Senão você não tem eficiência, não tem eficácia, não consegue atingir os objetivos, esquece, tá? As pessoas aprendem de forma diferente, sim. Todo mundo é diferente, né? As pessoas são diferentes. Nós vimos a aula passada como que é a grande diferença entre as pessoas, mesmo estando no mesmo grupo assim de perfil, ainda há uma diferença entre essas pessoas. É preciso aprender o tempo todo, isso é verdade, né? Então hoje em dia nós temos o que? É um cenário de grande mudança. Esse cenário já vem, aliás, desde 90, né? Se você for parar para ver bem, né? 2000 se intensificou essas mudanças, tá? 2010 então a gente tava um cenário de grande mudança, continuou grande mudança. Eu acho que a mudança já faz parte, né? Já faz parte da empresa. Então a empresa precisa se adaptar. E o conhecimento ele é um fator crítico do sucesso, tá? Os processos de apropriação, distribuição, compartilhamento e produção do conhecimento para o sucesso da empresa tem alto grau de importância. São fatores críticos de sucesso. A empresa do conhecimento ou a organização que aprende substitui a chamada empresa industrial, a empresa onde se faz as coisas, a empresa que o funcionário chega e ele tem praticamente uma função alienada, ele tem uma função única, apertar o parafuso. Não é mais assim. É uma empresa interligada na informação, é uma empresa ligada na rede. A sociedade está ligada em rede. É isso que a gente tem que entender. Então a gente não tem mais uma sociedade em castas, a gente não tem mais uma sociedade hierárquica, a gente tem uma sociedade ligada em rede. As pessoas conectadas, né? Não só na rede de computador, como as pessoas estão mais conectadas, mais ligadas, né? Então a pessoa consegue conversar, né, com as outras pessoas através de outros meios. A internet sim é um grande facilitador, né? Mas o estilo da pessoa, a forma, a exigência, a sociedade mudou muito, o capitalismo mudou muito. Então tudo isso aí ele virou uma bola de neve. Nós temos uma realidade que as pessoas estão conectadas em redes. Se você for ver hoje, as empresas estão conectadas em rede, né? Quando a gente fala assim,
na cadeia de suprimento. Antigamente, como é que funcionava uma cadeia de suprimento? Você pegava, assim, o supply chain manager, que o pessoal fala hoje, né? Você pegava antes, você comprava do fornecedor, você pegava a coisa do fornecedor, fabricava e vendia. Vou dar um exemplo, uma pizza. Você compra a pizza, sempre comprou a pizza, hoje a pizza veio salgada. Você ligou reclamando, vem outra pizza salgada. Você não compra mais. Mas qual é o problema da pizza salgada? Ele colocou sal lá, não colocou sal. É a mussarela, a qualidade da mussarela. Então ele está comprando uma qualidade ruim. Ele espanta, ele perde o cliente. E a cadeia não funciona. A pessoa que vendeu o material com qualidade ruim não vende mais. Por quê? Porque o comprador final não compra mais, toda a rede vai para falência. Então há o quê? Há uma interligação, há uma preocupação, as empresas estão conectadas, as redes de suprimentos estão conectadas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão prestando mais serviço para a empresa. Está existindo aí uma mudança no mercado de trabalho. As pessoas vão começar a prestar o quê? Serviço. Então, se as pessoas estão conectadas, a empresa está conectada, o mundo está conectado, a informação é um fator crítico de sucesso. Por quê? Porque quem está conectado, quem é o elo de ligação? As pessoas. E se as pessoas não estão preparadas, a empresa não está preparada. Tá? Então, olha lá, a informação e o conhecimento são as armas termonucleares competitivas de nossa era. O conhecimento é mais valioso e poderoso do que os recursos naturais, grandes indústrias e poupudas contas bancárias. Então, o conhecimento é o alvo, o conhecimento é a chave dessa época. Em todos os setores, a empresa bem-sucedida são as que têm as melhores informações ou as que controlam de forma mais eficaz. Essa parte de informação, ela é muito importante. Então, quando a gente fala na organização capaz de aprender, nós temos que a empresa, ela define as competências essenciais. Nós temos aí uma espécie de gestão por competência. E qual que é o resultado? O funcionário precisa o quê? Desenvolver essas competências técnicas e pessoais de forma alinhada com as competências que são essenciais da empresa. Então, assim, há uma sinergia entre empresa e recursos humanos e desenvolvimento dos recursos humanos. A empresa desenvolve, a empresa tem um foco, ela só vai atingir o foco se as pessoas atingirem aquele foco. Então, olha lá, de acordo com Chris Algris, né, e Donald, esse nome eu não vou me arriscar a falar, o aprendizado organizacional ocorre sempre que um grupo conduz um movimento de mudança, com o objetivo de adaptar-se melhor ao ambiente externo e interno, que resulte em melhoria do desempenho. Então, pessoal, mudança é contínua, então o desenvolvimento, o aprendizagem, ele se torna um processo contínuo, um processo que não acaba nunca. E o processo de aprendizagem da organização, né? O que nós vamos falar disso aí? Numa organização, o conhecimento não pode ficar limitado à cabeça de algumas pessoas. Por quê? Senão as pessoas vão embora e você perde o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser o quê? Agregado à empresa, à instituição. Elas precisam estar disponíveis para ser... ele precisa estar disponível, o conhecimento, tá? Para ser disseminado e aprendido pelos outros. Por isso que, né, aí o nome da pessoa, uma renomada dupla de teóricos da administração, é bem conhecido, tá? Só que eu não arrisco também falar o nome, chama de transformação do conhecimento tácito, né, que é o conhecimento que está na cabeça das pessoas, para o conhecimento explícito. Então, como é que funciona esse conhecimento tácito e esse conhecimento explícito? O conhecimento tácito é aquele negócio, você sabe fazer, mas não sabe explicar. Ele é um conhecimento descodificado, é um conhecimento que ele é abstrato. Ele é um conhecimento daquele cara que sabe fazer muito bem. E é o melhor conhecimento, por quê? Porque quando o conhecimento ele é tácito, ele está
dentro da pessoa, ele já está agregado à pessoa. E a pessoa com conhecimento tácito, ela pode desenvolver novos conhecimentos. Esse conhecimento, a ciência, ela só é desenvolvida quando está dentro das pessoas e as pessoas pensam. Ela se desenvolve através do pensamento. Então, quando o conhecimento ele é um conhecimento tácito, ele está se desenvolvendo. Só que esse conhecimento tácito ele tem um problema. Ele se perde ao longo do tempo. Ele pode se perder. Ele pode ser esquecido. Ou as pessoas podem ir embora, podem morrer e ele pode se perder. E esse conhecimento tácito ele tem que ser transformado em um conhecimento chamado conhecimento explícito. Quando ele se transforma no conhecimento explícito, ele é um conhecimento codificado. Então ele está abstrato, descodificado, ele se torna codificado e lógico. Ele vai para uma folha de papel, para dentro do computador, de uma forma lógica. Por quê? Porque a outra pessoa vai entender. Então ele está didaticamente colocado lá para que outra pessoa entenda aquele conhecimento. Senão ele se perde. Ele é perdido ao longo do tempo. E aí, do conhecimento explícito, ele pode ser passado para outra pessoa para se tornar novamente o conhecimento tácito para outra pessoa. E aí, este conhecimento tácito, ele se torna o conhecimento explícito. Novamente, desenvolvendo, sendo ampliado, porque cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Acontece isso aqui. Nós temos o conhecimento humano, né? Ele é formado pelo conhecimento, que ele pode se tornar tácito ou explícito. Depende, né? Então, por exemplo, o conhecimento tácito, ele é o conhecimento pessoal, ele é incorporado à experiência da pessoa, ele envolve fatores intangíveis, né? É um sistema de valores, crenças, perspectiva. Ele é um insight, intuição, emoção, habilidades da pessoa. Por sua vez, esse conhecimento tácito, ele se torna explícito. Então ele fica, quando ele se torna explícito, articulado à linguagem formal, ou seja, ele é codificado em uma linguagem, ele pode ser transmitido, entendido por outras pessoas, né? Ele tem expressões matemáticas, afirmações gramaticais, palavras, números, fórmulas, princípios. Então ele se torna de uma forma lógica e que eu possa passar ou disseminar ou guardar a informação. Senão eu não guardo essa informação. E aí, desse conhecimento explícito, eu posso perpetuar essa informação, ela vai sendo passada de gerações a gerações, passado para conhecimento tácito, modificado e recolocado, realimentado. Então tudo que a gente tem aí de tecnologia, de conhecimento, grande parte desse conhecimento, ele tá nesse processo de virar tácito e virar explícito. Ele se desenvolve através desse caminho aí. Então olha lá, as diferenças, né? Como venho mencionando, enquanto um é pessoal, o conhecimento tácito ele é muito pessoal, porque nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo vê as coisas da mesma forma. Daí que está o crescimento do conhecimento. Então eu posso enxergar de uma forma, o outro pode enxergar de outra forma, né? De uma maneira particular, cada um enxerga de uma forma diferente. Essa é a riqueza. Então ele é pessoal. Agora, o conhecimento explícito não. Ele é formal. Por quê? Ele está formalizado, ele não tem desenvolvimento no papel, ele não se desenvolve por si só. Ele é só formalizado. Só que ele fica organizado, né? Então ele depende da pessoa para poder formalizar ele. E aí ser transmitido. Enquanto um é subjetivo, ele não tem uma objetividade, o conhecimento, quando ele é explícito, ele fica de forma objetiva no papel. Todo mundo consegue entender. Nem sempre todo mundo entende o que está na cabeça de outra pessoa. Se a pessoa entrasse na mente, talvez a pessoa não estou entendendo aqui,
né? Ele é ilógico, ele é específico e de uma forma que esta pessoa entenda, não para outra pessoa, tá? Ele é pessoal. Ele não é codificado, já o conhecimento explícito ele está codificado, porque ele está numa linguagem, numa expressão numérica, de uma forma, né, lógica. O tácito ele é difícil de ser compartilhado, conhecido como know-how. Então, assim, essa dificuldade de compartilhamento, existem muitas pessoas que não têm didática, elas não conseguem explicar. Agora, diferente do conhecimento explícito, porque ele é fácil compartilhar, né, de compartilhar porque ele está no material, ele está colocado em algum lugar, ele está de uma forma didática, e ele está em quê? Em livros, manuais, documentos e assim por diante, né? Pode estar salvo em vários tipos de mídia. Para compreender a importância do processo de compartilhamento da informação em uma empresa, pense no caso da ambientação de novos funcionários. Quando eles começam a trabalhar, sabemos um pouco ou quase nada sobre a empresa. Isso é verdade. Seus processos, sua cultura, a forma de agir da empresa e assim vai. A imagem imagine que apenas o diretor tivesse esse conhecimento. Cada vez que entrasse um novo funcionário, ele teria que parar o seu trabalho para ambientar a pessoa. Pensando nisso, muitas empresas usam recursos para facilitar a aprendizagem sobre a própria organização, transformando o conhecimento tácito em algo explícito. Então, não só o conhecimento técnico que eu estou falando, mas como também o conhecimento da própria instituição, a disseminação do valor, a continuação dos valores. Senão, o recurso humanos da empresa ele vai sendo renovado e a empresa vai mudando de aspecto. A Omo não se torna mais a Omo, a Natura não é mais a Natura, a Nestlé não é mais a Nestlé. Não, essas empresas têm valores pessoais. Elas constroem valores pessoais. E esses valores devem ser disseminados ao longo do tempo com os colaboradores que lá estão. Então, como que ele é? Daí que vem a cultura forte, a disseminação, a informação, a forma que ela é articulada. Nem toda a informação é escrita, mas ela é passada de outras formas. Nós vimos em aulas passadas que parte da nossa comunicação, ela não é verbal. Apenas 30% é verbal, apenas 30% do que eu estou falando. Muito é se passado através de cores, através de gesto, através da entonação da voz. Então, quer dizer, grande parte da informação ela não está escrita. Grande parte ela é passada. Agora, essa cultura, essa forma de se passar, ela é importante. É importante pegar essa informação, tangibilizar essa informação de uma forma explícita para que ela se perpetue ao longo do tempo e a empresa não perca a sua essência, que é um dos principais valores da empresa. Você imagina uma marca Unilever, que é uma marca valiosíssima, que as pessoas conhecem, a Natura, que ela tem um jeito de agir, que ela tem um valor de mercado, ela se perder, né, ao longo do tempo, do nada. Então você está perdendo valor. Então a gente fala o quê? Que isso aqui foi uma pesquisa, tá? É uma pesquisa, tem a fonte direitinho. Apenas 20% desse conhecimento, né, do conhecimento valioso para das organizações, né, é capturado e codificado e se torna tangível e concreto de alguma forma, explícito. Apenas 20%. A outra parcela está incorporada nas pessoas e não em documentos ou em sistema computacional. Mesmo eu capturando, mesmo eu transformando esta informação, este conhecimento tácito, né, em conhecimento explícito, eu ainda tenho uma grande parcela de conhecimento tácito, a qual eu não consigo transformar, eu não vou conseguir capturar tudo. São as pessoas. Daí que está a importância das pessoas e daí que está a importância de eu treinar essa pessoa, de eu desenvolver, porque é através do desenvolvimento dela que a empresa se desenvolve. Porque nós temos 80% do conhecimento contido nos recursos humanos. Então, olha lá, como é que funciona essa dinâmica de transformação?
através desse gráfico, através dessa matriz, eu consigo elucidar bem essa questão, né? Então, o que que acontece? Quando você tem um conhecimento tácito e você tem uma ambientação, né, entre as pessoas conversando com as pessoas, nós temos um processo denominado processo de sociabilização. Esse processo, daí vem a importância do clima organizacional. Porque a empresa ela tem um jeito dela, parte do que ela está dentro da empresa, está com as pessoas. Então, assim, se eu perco isso aí, eu mudo a empresa. Então, isso aí é super importante. Então, o clima organizacional, prestar muita atenção no clima organizacional. Os recursos humanos ele tem um papel fundamental nesse trabalho, de entender, de desenvolver as pessoas, principalmente no desenvolvimento entre as pessoas, porque nesse trabalho de desenvolvimento eu estou trabalhando também no processo de sociabilização, tanto na internalização quanto na sociabilização, tá? Principalmente você está desenvolvendo o ser humano. Eles estão conversando, você tem, por exemplo, práticas interessantes como brainstorming, você tem outras práticas que o que? Você desenvolve ideias, então é conhecimento tácito com conhecimento tácito. Conhecimento tácito se transformando em conhecimento tácito. Pessoas passando conhecimentos uma para as outras, né? Sem que ele esteja explícito ainda. E aí você tem o que? Você tem aquele conhecimento tácito se tornando explícito, que é o que? Um processo denominado externalização. Esse processo você está passando este conhecimento, que ele é abstrato, e nenhum conhecimento tangível, objetivo, codificando ele, para que ele possa ser armazenado dentro da empresa, dentro de computadores, dentro de documentos, entre outras coisas, tá? E aí você tem o processo de explícito e explícito, que ele é documento, troca documental, troca de dados, que é o que? A combinação. A combinação. Então esse processo de combinação tem muita importância. Hoje em dia nós temos o que? Informações guardadas na nuvem para não ser perdida, né? Nós temos o que? O aparecimento, a importância, a informação ela se torna tão importante que ela é protegida, né? Custa caro às vezes você recuperar a informação, ou você até perder a informação, ela te custa muito mais cara, né? Você tem o que? Informação sendo guardadas. Nós temos aí surgimento da tecnologia, por exemplo, o RAID. Todo mundo conhece o RAID? Nós temos um HD, que é uma caixinha dentro do computador, que ele tem um disco lá dentro. Ele guarda as informações dentro daquele disco. O que é um processo, um sistema RAID? Nós temos dois HDs, e ele é um cópia do outro. Esse é o RAID 0, chamado RAID 0. Ele é uma cópia do outro, né? Essa cópia ela é idêntica. Se um HD falha, você tira o HD e coloca o outro. O RAID 0 é a solução? Não. O acesso da informação é tão violento, né? Ele é tão rápido, e ele é demandado, tem tanta informação. Hoje nós vivemos na era da informação e nós temos muita informação. E a informação tem que estar sendo disponível muito rápida, principalmente quando a gente se refere a servidor. E nós temos o aparecimento do RAID 2, que ele é o que? A fragmentação dessa informação em dois HDs. O HD ele tem uma leitura muito parecida com o disco vinil, que tinha uma agulha e ele passava e tocava música. O HD convencional, hoje temos outros tipos de HD, mas o HD convencional, ele tem uma leitura mecânica, não se compara à velocidade elétrica, né, de todos os outros componentes. Então, quando você divide e fragmenta essa informação em dois, ela é acessada ao mesmo tempo, metade dela e metade dela. Demora menos tempo para você acessar a informação. O RAID 3, não, o RAID 1. O RAID 2, desculpa, esse é o RAID 1. O RAID 2, ele já é o que? É a mistura do RAID 0 com o RAID 1. Ou seja, além de eu ter dois HDs fragmentados, eu tenho 4 HDs. Que eles são um cópia do outro. Eu estou tendo backup ao mesmo tempo e velocidade de acesso. E eu tenho aí o aparecimento do RAID 3. Né? É isso aí. RAID 1, RAID 2... RAID 0, 1,
o 2 que eu acabei de falar e o 3, que é o que? A combinação disso aí, né? Além de eu ter esse servidor, eu tenho outro servidor em outro lugar, remotamente, e eles estão repetindo a informação. Aí você deve falar, para que isso? Olha, hoje em dia, você pega, por exemplo, a Google. A Google, ela tem o servidor dela no hemisfério norte, na Europa, onde é frio, claro, para resfriar o computador, porque o próprio frio local resfria. Outro no mar, né? E outro nos Estados Unidos. Se acontece qualquer coisa, estoura uma bomba num servidor e não perde as informações. Os outros servidores assumem todas as informações. Então eu tenho informação repetida em vários lugares. Banco funciona dessa forma. O banco ele tem informação repetida, a redundância, a gente chama redundância de informação, é dessa forma, para não se perder, né? Senão estoura uma bomba, perdeu tudo, né? Então a combinação, ela é um processo muito importante e que se deve prestar muita atenção. Cada vez nós temos mais investimento em relação a esse tipo de coisa, de prática, que nós chamamos de combinação, tá ok? Então vamos lá. Além da combinação, nós temos a internalização. O que é a internalização? É relatórios e tudo mais, você olhar aquele documento, olhar aquela informação explícita e colocar ela para dentro das pessoas, né? A pessoa estudar e tudo mais. Essa internalização, ela é muito importante, né? Processo de aprendizagem, o entendimento das pessoas, de como que você vai passar. Cada vez está sendo desenvolvido mais esse processo de aprendizagem. Hoje nós falamos aí em vários tipos de processo. Ainda a escola, ela tem um processo muito atrasado referente a isso. Ela está um processo bem atrás, né? Então nós temos aí, hoje em dia, novas formas de ver, sala de aula invertida, entre outras coisas, entre outros processos de interação pedagógica. Para quê? Para que as pessoas aproveitem o máximo e elas consigam pegar essa informação explícita e transformar em informação tácita. Por quê? Eu preciso disso, eu preciso preparar os meus recursos humanos através desse processo de internalização para poder ter o processo de sociabilização eficaz e eficiente na empresa. Senão eu não consigo ter esse processo. Esse processo aqui ele é contínuo e ele é sem parar. É assim que a empresa ela consegue ampliar os seus horizontes, desenvolver os seus recursos humanos. Para transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, a organização pode utilizar de alguns meios, como curso, né, internet, intranet. Cada vez mais é utilizada a intranet, né, porque a internet é uma rede mais segura, tá? Mas ela é uma rede interessante que eu disponibilizo conteúdo interno para a empresa, né? Ele é que nem uma internet, só que ele fica dentro da empresa. Manual de ambientação é cada vez mais desenvolvido, fica mais fácil você ambientar a pessoa dentro da empresa, disseminar valores, mostrar para ela a missão de como que se age. Daí que vem toda a importância do DNA da empresa entender o seu DNA, entender como que ela é, entendeu? O seu papel, como que ela funciona, a sua missão, onde que ela quer chegar. Tem empresa que não sabe isso, ela não consegue entender o valor disso. Então ela perde a característica dela de repente, né? Com trocar de gente. Trocou os recursos humanos, substituiu, ela perde a característica. E, automaticamente ela perde o nome, ela perde a marca dela, ela perde o valor dela do mercado. O valor de uma empresa no mercado, por que uma marca custa muito cara? Por quê? Porque as pessoas compram e pagam mais cara. Elas estão mais disponíveis a comprar aquela marca. Porque aquela marca ela tem uma história com as pessoas.
ela já é conhecida. As pessoas sabem que aquilo pode confiar, que aquilo é bom. A Nestlé nem sempre vende o melhor chocolate, mas eu garanto para você que ela vende mais. E ela não é a mais barata. Não é preço que faz com que você vende mais. O valor da marca está atrelado à venda e à sua margem de lucro. Ou seja, ao lucro que você pode faturar com a marca. E essa marca, ela tem uma característica, ela só tem a característica porque ela entende. Ela tem o seu DNA, ela tem a sua missão, ela tem a sua imagem, ela tem a sua forma, o seu estilo. Se você perde isso, você perdeu o valor da marca. Você descaracterizou a marca da sua empresa. E se você não passa esse valor para as outras pessoas, não tem essa disseminação no processo de passar esse valor, não tem um manual de ambientação, não tem a marca forte dentro da empresa, você perde. Então a empresa, o departamento de recursos humanos, ele é o responsável por tomar conta, né, um dos responsáveis por cuidar das pessoas. E ele vai agir junto, sim, com o endomarketing, com outras ferramentas, com outros departamentos, com tudo, ele vai agir junto. Porque quem é o responsável por desenvolver as pessoas, por preparar as pessoas para dentro da organização, é os recursos humanos. Então você vê que quando a gente fala em desenvolvimento, não estou falando em curso, eu não estou falando em você passar um curso, não é só isso, é muito mais do que isso. É você cuidar da informação, é você transmitir essa informação, é você disseminar, é você preparar, é você desenvolver a empresa como um todo. Se você desenvolve as pessoas, você desenvolve a empresa. Porque empresa, os recursos humanos, é o principal recurso das organizações. Como havia até comentado antes, né? Um folder com resumo sobre a empresa, um filme de boas-vindas, tudo isso aí faz parte da externalização da informação. Então o processo de externalização está ali, né? É a informação tácita se transformando em informação explícita. Essa informação explícita, o filme, ele é uma informação explícita. Nem toda informação explícita é escrita. É só documento? Não. Uma imagem às vezes fala mais do que palavras. Uma atitude às vezes fala mais do que palavras. Um som é uma informação, né? O som é uma informação, a música é informação, né? Um filme é uma informação, uma imagem, uma pintura, tudo é uma informação, tá? Então olha lá, quando a gente tem esse processo, né, de gestão do conhecimento, que a gente fala da gestão desse conhecimento, quando a gente transforma essa informação tácita em uma informação explícita, ela passa por um processo, esse processo custa dinheiro, ele é custoso, e ele tem o quê? Ele tem a implantação do raciocínio lógico, né? Adutivo, você tem o que? Ferramentas para você poder fazer isso aí, brainstorming, para você capturar as ideias e passar para um papel, mas é uma pessoa que passe para o papel e não se perca, né? Não seja perdido. Então esse é um processo muito interessante, e esse processo às vezes, muitas vezes ele passa aí por algumas interferências. A informação, ela pode muito bem ela ser alterada. Quando ela está tácita, passando por a explícita, ela pode ser alterada. E também da explícita, quando você passa ela para uma informação tácita, ela também pode sofrer alguns ruídos, algumas alterações, tá? Isso é normal. Então, olha lá. Então, esse processo aí, ele é um processo de enriquecimento da informação. Então, hoje em dia, quando a gente fala da gestão da informação, essa transformação de tácito para explícito, ela pode ser o quê? De um indivíduo partir uma ideia, se transformando para explícito, voltando, né? Porque ela pegou esse tácito, transformou para explícito, aí ela passou para outra pessoa que tem outro ponto de vista, mais aprimorado, ou o mesmo ponto, o mesmo nível, só que ela tem um ponto de vista diferente, pensou de outra forma, aí passou para explícito de novo, olha. Aí outra pessoa viu, entendeu a informação, pegou essa informação, né? Colocou mais alguns elementos. Então, esse conhecimento, ele vai sendo ampliado.
E cada vez que ele é mais ampliado, a coisa se torna mais densa. E esse processo torna-se até mais caro, né? Mais demorado e tudo mais. E aí ele é ampliado. E ele vai para o grupo de pessoas. O grupo de pessoas, quando trabalha, você tem várias visões dentro de um brainstorming, por exemplo, brainstorming, trabalhando, chuva de ideias, né? As pessoas começam a conversar, aquela informação, ela é internalizada nas pessoas, passa para ser conhecimento tácito, volta de novamente para ser conhecimento explícito, né? Porque ele já é tangibilizado, já é colocado no papel, ele já está maior. E aí ele passa esse conhecimento para a organização inteira. Esse conhecimento dentro da organização, ele é passado, ele se torna maior, mais denso, e ele vai lá para cima, e aí ele vai até um processo de algumas empresas interorganizacional. Daí que está o papel, né, entre as organizações, relação entre outras organizações, né? A gente tem joint venture, por exemplo, né? São empresas que são montadas, são praticamente aí, são tipos de cooperativas, né? Que servem para você desenvolver tecnologia no qual o dono são as próprias empresas. A empresa, ela é uma associação de empresas para um determinado fim, um determinado objetivo. Por exemplo, descoberta de um novo medicamento que é muito cara, e aí você forma aí uma joint venture para poder fazer isso, né? Então você tem a ampliação da informação. Isso aqui eu posso também, ao invés de falar de informação técnica, partir da informação de um pequeno grupo de valores dentro da instituição, entender esses valores, a missão, o objetivo da empresa, e aí quando eu vou passando isso aí de explícito para tácito, né? De tácito, o conhecimento das pessoas para imagem, pintura, para explícito novamente, né? E aí dessas imagens, dessas pinturas, dessas coisas escritas, novamente para tácito, que vai incluindo novas pessoas, outras pessoas vão conhecendo. Então você vai ampliando esse horizonte e você sai com essa informação para fora da empresa. Ou seja, a informação que você recebe, por exemplo, de uma Natura, o que é uma Natura, o que é uma Google, a Microsoft, a visão que você tem sobre a Microsoft, ela é uma visão que ela primeiro é interiorizada, ela é de dentro da empresa, ela sai lá de dentro, ela está dentro da organização, ela vem sendo trabalhado e transformado em tácito, explícito, explícito para tácito, aquele processo louco, e ela vem se ampliando. Por isso que a empresa, ela tem impacto, ela tem a sua forma de agir. Você olha para a Nestlé de um jeito, você olha para a Natura de outro jeito, você olha para a Skol de outro jeito. Você tem uma visão sobre a empresa porque internamente esses valores foram muito bem trabalhados. Você tem todo um processo de informação. Então não é só informação técnica, como também informações que são informações comportamentais, informação de estilo, informações variáveis, uma variedade enorme de informações que elas são trabalhadas continuamente num processo de aprendizagem, né, que não acaba nunca. Tudo bem? Então, quando a gente fala na gestão da informação, a gente está falando algo muito mais amplo do que um treinamento. O treinamento é apenas uma ponta para poder fazer o quê? Para você poder transformar a informação tácita em informação, a informação explícita, que ela está documentada, que ela está codificada, em informação tácita. Fazer com que esta informação ela seja incorporada nos recursos humanos da forma que você está pensando. Em toda essa linha de planejamento, né, de desenvolvimento para você trabalhar junto com uma empresa. Então, quem é o responsável por isso? Você vê, olha o tamanho da responsabilidade do departamento de recursos humanos dentro da empresa, né? E, infelizmente, às vezes você pensa assim, né? Tem algumas empresas que o departamento de recursos humanos trabalha apenas com documental. E olha lá, né? Então, o que nós temos aí, né? Nós temos esse processo. E nós temos um detalhe importante dentro desse gráfico. Coloquei esse gráfico interessante, porque quando você tem o conhecimento tácito passando por conhecimento tácito,
você tem esse processo de sociabilização que eu falei. Dentro desse processo de sociabilização, nesta parte aí, você pode ter o que? Principalmente esse processo aqui. Você pode ter alteração, você pode ter ruídos. Essa informação, ela pode mudar de significado. Você deve estar pensando, não, como assim? A informação ela não muda de significado. Muda. Ela não muda de significado aqui, ó. Do explícito por explícito. Ela não muda de significado nesta parte aqui, ó. Por quê? Porque aqui você está trocando documentos. E o documento, desde que o documento não seja corrompido, ele não vai se perder, ele está vindo da forma original. Ele está vindo para cá. Só que quando você lê um documento, pode ser que quando você lê o documento, você não tenha o mesmo entendimento do seu colega. Então, olha lá. A internalização também sofre ruído. Não sofre? Você olha aquilo lá, você não entendeu. A sociabilização sofre muito ruído, como eu tinha falado. Eu acho que aqui até sofre mais ruído. E a externalização, olha, o jeito de escrever é a forma do que a pessoa viu, né? Então, né, ela vai sendo explícita, você pode revisar. Até aqui não é tanto problema, mas o grande problema está nesta parte aqui, ó. De você passar explícito para tácito e tácito para tácito. Tem um grande problema de uma alteração na informação, no ruído da informação. Você deve falar, como assim ruído? Vou explicar para você. Às vezes, você fala de uma forma, você fala uma coisa e a pessoa entendeu errado. E ela briga. Teve um mal entendimento. Já ouviu falar nessa expressão? Mal entendimento? O mal entendimento, essa expressão mal entendimento, é exatamente esse mal entendimento. A pessoa entendeu errado, transformou a informação talvez contra ela, e ao ter uma criação de um conflito, ao mal entendimento de uma informação. Agora, nem toda informação mal entendida vira um conflito. Ela pode ser mal entendida para o bem, ela pode ser uma informação ruim, que ela é mal entendida, não, isso aí vai melhorar, e daqui a pouco você vê que não melhora, ela não se torna uma informação bem atendida, é bem entendida. Então, assim, ela pode ser uma informação que não, ela altera o entendimento, altera o seu significado. Então, existe uma coisa, na verdade, quando você trafega essa informação, que ela começa a ficar intangível, ela começa a ficar descodificada, ela está codificada e está se descodificando, e aqui ela está descodificada, ela está abstrata, né? Ela passa para o abstrato. Há um processo de dissonância, na verdade isso aqui é um nome, né? Dissonância cognitiva. Há uma diferença entre o que é e a interpretação dessa informação. Essa informação pode ser interpretada de uma forma errada. Então, olha aqui, ó. Essa dissonância cognitiva, ela é um processo que pode causar as distorções cognitivas. Eu vou numerar aqui 13 distorções cognitivas que podem acontecer nesse processo de troca de informação, principalmente, que é a personalização, né? Depende da personalidade, depende do ponto de vista de cada um. O filtro mental, o que é um filtro mental? É a forma de você ver o mundo. Essa forma, esse filtro mental, ele é formado ao longo do tempo. E cada pessoa tem uma formação totalmente diferente desse filtro mental. Então, assim, como que ele é formado? Pela sua religião, ele pode ser formado pelas suas crenças, pela sua família, pelos seus amigos, convivência, suas experiências. Então ele forma um filtro que é um entendimento que você tem básico, né? E que aí tem aquela coisa, né, do id pro ego, pro superego e tudo mais, tem toda essa transformação de informação aí do cérebro, ele passa exatamente por esse filtro que você tem. É um filtro, são preconceitos que você tem sobre algumas informações que você já tem.
né? E você tem um entendimento sobre determinadas coisas. Por exemplo, se eu chegar aqui, se eu chegar nesse momento aqui, tá? Eu vou ser bem claro, olha, prestem bem atenção. Eu não torço para time nenhum de futebol. Sério mesmo, não torço, não gosto. Mas se eu chegar aqui com a camiseta do Corinthians, e eu filmar com a camiseta do Corinthians, olha, o corintiano, ele vai olhar aquilo e vai falar, legal, ele até vai gostar da aula. Agora, quem não é corintiano vai ficar com medo. Vai ficar com medo, né? Vai desligar o computador, vai achar que é um assalto virtual, né? Brincando, gente. Brincadeira à parte, né? Vamos, mas acharia também que é um assalto virtual, né? Mas vamos lá, né? A generalização. A generalização, né, das coisas, né? Você generalizar. Você... isso aqui é a mesma coisa que isso não é, às vezes não é. Maximização, minimização. Aquelas pessoas 880, né? Então, por exemplo, não vou torcer pro Corinthians. Pega e torce pro quê? Pro Palmeiras, vira porco. Não, né? Não é bem assim, né? Então, pessoal, a maximização, minimização também, né? Elas alteram, elas tornam distorções cognitivas, né? Pensamento de cômodo, né? Polarizado, voltado para alguma coisa, você já tem a cabeça feita, raciocínio emocional, principalmente emocional, né? Emocional é fogo, né? Fala alguma coisa e, né, eu chego aqui com uma frase de impacto, né? Todo mundo, legal. Aí eu chego com outra frase de impacto, bacana, o cara até chora, né? Na hora faz o que eu quero, né? Leitura da mente, que é a leitura de cada um faz sobre aquele determinado fato, a catastrofização, né? Isso aí o que significa? Significa o quê? É você pegar, por exemplo, aquelas pessoas que tem aquela linha de pensamento, não, vai acabar o mundo, né? Então tudo, não, isso aí, o que vai passar aula virtual, isso aí eu já sei onde vai dar. Aonde? A pessoa nem sabe onde vai dar, mas isso aí não é bom, não. As pessoas vão ficar alienadas no computador, vão ficar hipnotizadas. Nós estamos entrando na época do não sei o que lá, que vai arrebatar o mundo, sei lá. Não, é um movimento que estamos tendo, né? Eu acho que não é bem assim. Mas tem gente que pega tudo aquilo lá, né? O carro tá fazendo barulho, pronto, vai quebrar. Já vende o carro, né? Aí vai ver uma pedrinha que tava lá enrustida, não sei aonde, né? Tem gente que é assim, né? Conclusões precipitadas, afirmações do tipo deveria, tem o que, né? Coisas assim, rotulações, atribuição de culpa. É normal das pessoas atribuir culpa a alguém, né? Comparações injustas, entre outras coisas que podem causar as distorções cognitivas, né? Que aí você altera a informação, o conteúdo da informação. Então olha aqui, ó, eu até brinco, né? Quando a gente fala em dissonância cognitiva, né? Então vamos entender aqui um pouquinho mais, né? Na verdade eu não vou me aprofundar muito nisso, mas só vou explicar. Aqui você tem as ideias conflitantes, né? O comportamento que conduz a uma crença de valor. Então você acredita em alguma coisa e você tem uma ideia conflitante, né? Então você tem o que? Um desconforto. Quando você tem ideias conflitantes, desconforto, você tem, por exemplo, essa imagem. Pessoal, você tem um preconceito na sua mente que pessoas têm uma boca e um olho. E na sua mente tem uma boca e um olho. Você está vendo 4 olhos e 2 bocas. E aí você olha isso, o seu cérebro, ele se incomoda tanto que algumas pessoas, garanto que aí do outro lado, elas não conseguem nem fixar o olho nessa imagem. Está incomodando, porque isso aí sai fora do padrão e não existem pessoas com 2 bocas e 4 olhos. Quer dizer, então se começar a existir, essa pessoa então não existe para você, você não vai querer olhar para essa pessoa. Então isso aí incomoda, você tem um preconceito, tem alguma coisa gravada, então ele torna o quê? É uma dissonância cognitiva, é um incômodo, uma tensão, e aí você produz o quê? Uma resposta, ou rejeição, ou crença, mudança de comportamento, negar ou ignorar, racionalizar, tentar falar, não, essa imagem na verdade ela foi sobreposta
né? Então você está tentando racionalizar, tentando justificar isso, e algumas pessoas já tentaram justificar isso aí. Não, é a mesmo rosto, né? E ele pegou e mexeu só, tal. Então você está tentando justificar para o seu cérebro olhar, resolver o conflito, né? Então, se a coisa torna uma tensão, você vê uma informação, às vezes você não está entendendo, você vai tentar encontrar um significado lógico para tentar achar. E a própria forma de visão, o próprio significado, formas de visões diferentes, ele também amplia o horizonte, né, desse processo. Então, como eu tinha falado, você passar do explícito para o tácito, você está passando a informação para ela ser trabalhada. E ela vai trabalhando. Quando você tem sociabilização, você tem conhecimento, você tem compartilhamento entre indivíduos, você tem uma ampliação desse conhecimento. Então, através disto aqui, através do grupo, que por isso que é importante trabalhar o grupo, por isso que é importante você verificar como o grupo está sendo trabalhado, né? Esse trabalho, ele amplia a informação, ele dá uma amplificada na informação. E essa informação tácita, ela passa para explícito no processo de externalização, que é o que? O conhecimento conceitual, né, individual num grupo, né, do indivíduo no grupo. Então você passa para essa externalização, ele vai sendo documentado, e aí ele passa para externalização e externalização, né? Que ele é o que? A combinação de conhecimento sistêmico entre o grupo. Então aqui você já tem a parte da sistematização. Aqui você não tem mudança, você não tem ampliação, você não tem incômodo. Se a informação incomoda, ela amplia. Mas tem que se tomar cuidado nesse processo de você ter uma dissonância, você tem uma alteração na informação, né? Você tem a informação que não é vista daquela forma e acaba atrapalhando, né? Causando assim essas distorções cognitivas, que às vezes ela pode ser boa, pode ser até prejudicial para a empresa. Então a empresa ela tem que fazer esse processo de gerenciamento, né, dessa disseminação da informação, e principalmente o gerenciamento, né, do desenvolvimento das pessoas. Como você está fazendo esse processo, né, que ele passa ao seu processo de internalização das pessoas, que é passar o conhecimento explícito para o conhecimento tácito. Então você pode passar de uma forma diferenciada, ou a própria sociabilização novamente, né? Então você tem que gerenciar esse processo, né? A internalização, o que é? É o conhecimento operacional dos indivíduos, né? Você passar aquela informação para a pessoa, grupo, organizações e tudo mais. Você colocar, internalizar essa informação dentro da pessoa. Então tem que ver da forma que está sendo passada, não é da mesma forma para todos os grupos que tem lá dentro, tem que saber aí qual que é o perfil de cada um, entre outras coisas, tá? Então olha aqui, ó, o que dificulta uma empresa se desenvolver? O que dificulta essa disseminação do conhecimento? Né? Você fala assim, tudo isso é muito lindo, tudo isso funciona, mas há dificuldades? Há dificuldades. Há muitas dificuldades, né? Há muitos fatores que dificultam a aprendizagem, né? E o que torna uma barreira para você desenvolver a empresa, para você disseminar o conhecimento, para você trabalhar? Primeira coisa é a burocracia na administração. A burocracia não é que ela seja ruim. A burocracia existe dentro de uma administração, ela é boa, mas em excesso ela pode causar um desconforto. É comum que os dirigentes da organização desenvolvam pensamentos e visões fragmentadas e não encorajem, né, não encorajem os seus funcionários a pensar por si só, né? Pelo contrário, né, ele não quer que você pense. Isso aí foi uma ordem mandada, eu não estou falando para você pensar, para fazer desta forma. E aí você o quê? Né, comportamentos e atitudes das pessoas são ditados por objetivos organizacionais, metas, estruturas e papéis criados antecipadamente, que inibem a inovação e a liberdade das ações de cada pessoa, né? A própria estrutura da empresa, ela já é inibidora desse processo aí. O medo de errar e de ser punido. Outro ponto que também pode causar uma barreira
no desenvolvimento da empresa. Então você tem algumas pessoas tratam ao máximo, né? Desculpa. Algumas pessoas tentam ao máximo empurrar a responsabilidade, isso é verdade. Vocês sabem disso. Para outras pessoas, esconder falhas do processo, trabalhar simplesmente para cumprir tarefas que lhes foram pedidas. Então, pessoal, aqui você tem um processo. É bem comum em empresas, às vezes, públicas, né? A gente vê um processo bem triste nessas empresas públicas, né? A pessoa fazer a função. Eu faço só a minha função. Ou alguns funcionários, né? Então, isso aí vem bastante, pessoal, às vezes, de clima organizacional, né? Você vai lá, pune e tal. Então, se você for uma mão de ferro, você tem o direito. Vai lá, mão de ferro. Simplesmente. Passou 1 minuto do horário. Ou, você pode... Não posso. Deu meu horário. Eu tenho que sair. Tô dentro do meu direito. Não vai falar isso, mas... Não vai dar, viu? Não dá. Quer dizer, para fazer um pouquinho a mais, não dá. O pouquinho a menos ele faz. Pouquinho a mais, não. E tudo que ele puder fazer a menos, vai fazer. Então, quer dizer, tudo isso aí é consequência, né? A forma de agir. Então, quando eu falo em gerenciamento, do desenvolvimento, eu não estou falando você fazer um treinamento. A sua própria forma de agir, ela se torna o desenvolvimento das pessoas. É o gerenciamento da informação. É o que você está passando. É a imagem da empresa que você está passando para cada indivíduo e grupo de indivíduo. Quer dizer, tem que se prestar atenção nas pessoas. O Departamento de Recursos Humanos ele tem uma missão muito importante dentro de cada organização. A distância entre o discurso das pessoas e aquilo que realmente fazem. Isso aí é fenomenal. Isso aqui acaba com qualquer empresa. A pessoa chega, fala que tem que inovar e depois não inova coisa nenhuma, tá? Então, frequentemente encontra-se gerentes que defendem a autonomia, a tomada de decisão democráticas, mas no dia a dia afetam qualquer inovação que afastam qualquer inovação que possam constituir uma ameaça a um padrão normal de suas atividades e a rotina. Pessoal, eu vou falar uma coisa. Eu particularmente já trabalhei em bastante empresas assim. E eu vou dar um exemplo aí, uma das empresas tal. Não é a escola que eu atuo, gosto bastante da escola. Eu vejo uma visão bem aberta, tá? Principalmente a ITEC Caieiras, eu gosto bastante da ITEC Caieiras, da ITEC da Raposo Tavares também gosto bastante, tá? Mas eu vou falar uma coisa, eu já trabalhei em escola que era o seguinte, chegava na reunião e era assim, vamos inovar, vamos mudar, vamos melhorar, e aí você tinha uma proposta, só faltava dar uma voadora em você. Eu via atenção para não mudar. E o mesmo que estava falando para mudar, não mudava. Então o que acontecia? Toda reunião era, isso aí vai melhorar, nosso clima tá maravilhoso, as pessoas ficavam quietas. O que você escutava era nada. Você escutava, você olhava os olhares, um olhando para a cara do outro. E na verdade era uma verdadeira ditadura. Então, assim, isso aí me marca bastante, até mais do que a minha atuação na empresa, porque, falando sinceramente, escola, ela tem uma parte mais, assim, de maior quantidade de pessoas. Parece que a ação das pessoas tem mais impacto, porque não tem produto nenhum. O produto é o serviço e são os profissionais que estão lá dentro. É diretamente ligado. Então, assim, o clima organizacional é muito ligado ao que as pessoas estão, o tipo da pessoa que está lá e tudo mais. É puramente as pessoas, né? Então, você mexe com pessoas, você lida com pessoas do seu nível e você também o seu serviço, também você está lidando com pessoas continuamente. Entrou na escola, tem pessoas, tá?
Livros é apenas o que está lá para te ajudar, mas a sua interação é com pessoas, tá? É diferente, sim. E eu vejo isso aí, nossa, claramente, né? Quando você muda a gestão, é incrível, né? Então, assim, tem isso aí, tá? E isso aí é um dos fatores que altera, que bloqueia, praticamente bloqueia o aprendizagem, né? Você está trabalhando numa empresa que a pessoa pega no pé, o outro não sei o que lá, tem injustiça, uma pessoa fala uma coisa que não é, né? Você acaba tendo, eu acho que esse último item é um resultado disso aí, né? Praticamente é um resultado de medo de errar, é um resultado que é um medo de mudança, e também das próprias pessoas, do perfil das próprias pessoas, né? Então, olha lá, é mais fácil fazer como sempre, é o medo da mudança. Então, o que acontece? A empresa tem que trabalhar isso aí, a pessoa tem que se sentir segura. O medo de mudança ele pode diminuir, pode diminuir, se a empresa ela traz segurança para as pessoas. Por que não trazer segurança, mostrar segurança? Mostre o exemplo, como ela é segura. Tem empresa que quando manda uma pessoa embora, antes de mandar a pessoa embora, ela dá treinamento para a pessoa, investe na pessoa e ajuda a pessoa a se recolocar no mercado de trabalho antes de mandar embora. Você fala, isso aí é mentira, existe. Ah, mas o que a empresa ganha com isso? Ganha porque as pessoas que estão trabalhando lá se sentem seguras, olham para isso com bons olhos. Elas se sentem seguras, se sentem respeitadas. Quantas empresas desrespeitam as pessoas lá dentro? Como que a empresa fala que respeita o cliente fora se ela desrespeita a própria pessoa que colabora com o seu próprio crescimento? Ela está desrespeitando, é uma empresa que desrespeita todo mundo. Simplesmente o objetivo dela é o lucro. E é verdade. Quantas empresas nós temos aí com esse objetivo? E fala bonito, dá uma distância entre o discurso lindo, que aqui nós estamos aqui porque a gente gosta, que é mentira, e não é. Então tem empresas realmente preocupadas, tem empresas realmente voltadas ao quê? Ao causar um bem comum. Ela tem um objetivo, uma característica. Então você não pode jamais permitir que haja uma distância entre o discurso. Tem que prestar atenção no clima organizacional, tem que prestar atenção, trazer segurança às pessoas, vamos trabalhar essa coisa do medo de errar. A punição é necessária, será mesmo? Toda hora? Assim, sem punir também não pode, né? A festa, Deus lará, eu chego lá, opa, maravilha, casa, eu atendo o telefone, imagina uma empresa, Casa da Mãe Joana Limitada, bom dia, com quem eu tô falando? Com o Roberto da Casas da Mãe Joana, aqui você faz se quiser, não pode, não é bem assim. Então assim, tem que ter regras, tem, mas o exagero não pode. Uma conversa às vezes vale muito mais, né? A parte informal, né? Você chegar, né? Tem até uma tem teorias que falam sobre isso, né? De você agir, de você conversar. Nem tudo é regra. Não, mas a regra é essa, eu vou cumprir até o fim essa regra. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então existe aquela parte, né, de você agir conforme, né, a situação, tá? Então tem que ver a situação, tem que conversar. Então as pessoas, você tá lidando, gente, não tá lidando com máquina, não é máquina. Você jamais vai lidar com máquina. Você lida com pessoas. É isso que você vai lidar, tá? E não com máquinas. Tudo bem, pessoal? Então esse é o foco. E pessoal, e as empresas que desejam as empresas que desejam aprender continuam buscam, né? Equipes integradas, certo? Com profissionais de várias áreas, também conhecido como equipe multidisciplinares, né? Então aí depois vou trazer um exemplo para vocês de equipe multidisciplinares, né? Multidisciplinar porque as pessoas têm ideias diferentes.
as pessoas têm visões diferentes. Então tem empresas, por exemplo, a Idel. A Idel é uma empresa, uma das empresas mais criativas do mundo. Ela tranca numa sala as pessoas formadas em várias áreas. Essas pessoas vão se comunicando, vão conversando, tal, e ela tem ideias diferentes de um determinado problema, de um mesmo problema, ela simula aquele problema e ela tem ideias diferentes, ela tem visão diferente, elas vão se complementando. Então desenvolve, você está numa busca, você desenvolve novas ideias, desenvolve novas criatividades. Tá ok? Então, pessoal, eu paro nesse item 1 hoje para vocês pensarem sobre a integração de pessoas com ideias diferentes. Tá? Mesmo porque vai passar bastante itens e tudo mais, fica bem maçante. Uma aula bem teórica, né? E aí merece aí uma parte mais prática, pelo menos aí mostrando essa equipe interdisciplinar. Tudo bem, pessoal? Então, gente, fica muito pesado passar tudo, né? Nós temos mais algumas partes, mas eu acho que fica mais pesado e é bem melhor a gente dividir às vezes o assunto para ele ser mais disseminado. Tudo bem? Beleza, pessoal? Deixa eu parar a gravação. Nós vamos continuar a parte 2.